E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, na sua segunda temporada. Hoje, nosso convidado é formado em Relações Públicas pela FAAP, universidade que eu também estou estudando. Ele construiu uma trajetória que une comunicação, ativismo e cultura, atuando como jornalista, produtor de conteúdo e palestrante em temas ligados com diversidade, cidadania e direitos humanos à frente de um dos mais importantes centros de acolhimento e cultura LGBTQIAPN+, viu? No país, a Casa Uno em São Paulo. Ele transformou uma iniciativa independente em um símbolo nacional de acolhimento, resistência e transformação social. Bem-vindo, Irã Giusti. Obrigado pelo convite. E prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a casa. Além da casa, eu quero conhecer um pouco de você. Quem que é o fundador que está lá? Me conta um pouco mais das lembranças da tua infância, da tua adolescência, para a gente ver esse homem maravilhoso que criou um projeto tão lindo. Bom, eu sou uma criança dos 90, né? Eu Então, também. é, né, a gente já tem. Agora a gente vai dar, cada vez que a gente vai dar entrevista, né? Ou fazer a formação, fazer uma palestra, né? A gente sempre tem que lembrar de atualizações, né? E de contextos muito interessantes, né? A gente teve uma mudança muito significativa do que é ser uma pessoa LGBTQIA+, nos últimos 30 anos. Sim. E aí eu sempre falo, né, as minhas referências e as minhas vivências, elas são muito mais parecidas com as que vieram antes de mim do que dos que vieram depois, né? Então, eu tive uma infância ótima, tenho uma família ótima, né? Uma rede familiar muito boa, né? Uma família de classe média ascendente, né? Como grande parte das famílias brasileiras, ali nos anos 2000, né? No final dos anos 90, 2000, mas sem muitas referências sobre o que era ser uma pessoa LGBTQIAPN+, né? O que era ser um homem gay. Então foi um processo muito complexo, assim, né, eu nasci na periferia da cidade de São Paulo, em Pirituba, sem muitas referências familiares, referências de mídia, né, referências de sociabilização de maneira geral e já muito gay, né, então inclusive, né, anos mais tarde, eu criei um projeto chamado Criança Viada, que era um Tumblr com fotos de crianças, né, celebrando ali um pouco de diversidade. Na época fez muito sucesso, eu nem lembro muito que ano que foi, mas foi ali nos 2010, 2012. Eh, Você tinha mais ou e aí menos uns foi 20 anos. isso, Nossa, que isso. legal. E aí foi muito legal, assim, até hoje, assim, muita gente, fala do Criança Viada com muito carinho e era muito legal, porque não necessariamente eram crianças que eram LGBTs ou viraram adultos LGBTQIA+, era muito mais crianças muito pintosas, né, e eu era, né, eu sempre fui um menino muito afeminado, e com gostos também fora do um padrão heterossexnormativo, né, então, nunca fui do futebol, nunca É, fui da Fórmula 1, nunca fui, né, das lutas, né, eu sempre fui do espaço criativo, sempre gostei de literatura, sempre gostei de cultura e arte. Isso, né, em uma sociedade que a gente não falava sobre direitos, e aí esses dias foi até muito engraçado, né, que eu estava conversando e fazendo uma formação e eu falei assim: "Nossa, eu lembro quando eu fui morar com meu primeiro namorado, eu falei assim: 'Nossa, acho que eu cheguei ao máximo que dá'". Não tinha casamento ainda igualitário, então exato. assim, o máximo que você poderia chegar naquela idealização heterossexnormativa, né, de casar, ter filhos, comprar uma casa, né, o que esperam pra gente ali da nossa vida, eu cheguei ao máximo que eu podia fazer, que era morar junto com meu namorado, né, então ainda bem, a gente avançou muito, né, mas é isso, esse foi um pouquinho ali, né, de como foi, né, a minha infância já muito viada e muito ligada na comunidade desde sempre. Interessante ouvir tua vivência, porque acho que está sendo algo
muito parecido ao que eu vivenciei. Eu lembro que comecei a saber se eu nunca soube em que momento iria sair do armário, Uhum. entendeu? Quando iria falar para minha família. Eu soube que iria não ser tão complicado, porque já meu tio, ele abriu, o irmão da minha mãe, abriu um pouco a mentalidade da minha família, mas eu me sentia também isolado, não tinha muita informação. Então, A gente não tinha referência, né? E assim, as poucas referências que a gente tinha eram referências muito caricatas, sim, né? Era muito específico. E aí, e uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre como assim, eu sempre fui gay. E quando, né, a gente foi fazer formações e letramentos para falar o que que é gay, né? Eu falei assim, gente, ser gay é uma orientação afetiva sexual, mas é mais do que isso. Né, é mais do que você sentir afeto, é mais do que você sentir um desejo sexual por outro homem, né? Ser gay, assim como ser uma pessoa LGBTQIA+, tem a ver com a sociabilização, com o humor, com a cultura, com a estética. Então, antes mesmo, né, de eu ter sentimentos afetivos ou desejos sexuais, que vai ser ali, né, numa pré-adolescência, sim. adolescência, eu já era gay, né? Porque eu já tinha É, uma sociabilização, de certa forma, e uma representação, que não estava ali dentro daquele escopo da heteronormatividade, né, então, só que eu só não sabia disso, né, assim, e é engraçado que todo mundo sabia que eu era gay antes de eu ser gay, né, isso porque acontece na muito. escola você já sofria bullying, né, você já tem A uma família já a sabia, família em já especial os sabe nossos pais, exato. Não foi um processo fácil, minha família é muito religiosa, minha família é conservador. católica, É. não é conservadora, mas era muito católica, isso foi, né, ali quando eu sento e eu falo sobre isso com a minha família, né, isso meu núcleo familiar duro ali, né, meus pais, minha irmã, e tal, tem um processo, né, e aí tem um processo de entendimento e que muito a partir do diálogo ele vai esperando, e hoje é isso, assim, meus pais trabalham, são voluntários na casa, né, minha irmã trabalha com a gente dentro da equipe, a gente tem minha família expandida também, meus tios, minhas tias, primos, né, todo mundo ajuda muito o projeto, Lindo. mas é isso, teve uma fase, né, uma fase de adaptação, de entendimento, porque assim, da mesma forma que eu não tinha referências, meus pais também não tinham referências, né? Minha família era uma família de uma cidade, né, de uma cidade bastante enorme, dentro de uma periferia, dentro dessa cidade enorme, foram construções mesmo que foram acontecendo de relacionamento. E a gente fala muito sobre isso, assim, não, eu gosto muito de falar dessa perspectiva, assim, que é, é dolorido, é sofrido, É né? sofrido para todas as E é partes, porque sofrido para para nossos todo pais mundo. também, eles É, eu acho que no caso da minha mãe, quando eu comentei para ela, o que mais teve foi medo do que poderia exato, acontecer comigo, porque nessa época eu era muito nercinho da sua casa, exato. bobinho, entendeu? Eu me assumi com ela, acho que aos meus 15, 16 anos, mais ou menos. Então ainda ela até os meus 15 eu brincava com Pokémon, sei lá, Sim, sim, entendeu? total. Então para minha mãe era muito, nossa, ele vai viver uma realidade um pouco dura. Exato. Inclusive, quando eu me assumi, algo que você falou, eu não me via tendo filho, com a possibilidade de ter filhos, com a possibilidade de ter um relacionamento a longo prazo. Totalmente. É porque sempre tinha o conceito, né, de que somos promíscuos, a gente vai viver de homem a homem, família nem pensar. Então, isso foi, acho que, complicado na nossa época, assim. E as próprias estruturas familiares tinham sua complexidade, né? Então eu tenho uma teoria, né, que ela valeu durante muito tempo, que, pelo menos comigo e a grande maioria das pessoas próximas que vivem comigo, a grande maioria das pessoas conseguiram estabelecer relacionamentos afetivos duradouros a partir da saída da casa dos pais, Sim. né? Eu saí bem Ao cedinho. contrário né, de geralmente, né, pessoas hétero cis, né, que assim,
começa a namorar, aí junta um dinheiro, aí mora, né, cada um mora com a sua família, aí você faz a sua festa de casamento, dá entrada no seu apartamento e aí vai morar junto, né. Essa não é uma realidade muito entre pessoas LGBTQIAPN+. Não era, hoje talvez até seja, né, mas na minha época, né, isso 20 anos atrás ali, 15 anos atrás, isso não acontecia. Todo mundo começava a ter uma vivência afetiva e sexual mais, efetiva e mais constante a partir da saída da casa dos seus pais, né. Então, isso é muito louco, né, até tem essas nuances e aí uma coisa também que surge muito nas formações, e aí eu sempre faço, né, eu falei: "Gente, quem aqui tem mais de 30 anos, quem tem menos? Tem menos de 30 anos? Então eu vou te explicar para vocês como era o mundo antigamente sem a internet, né, e a gente não tinha nem esse espaço, né, então eu pego ali a popularização da internet já na adolescência, eh, e é onde a gente estava começando a ter efetivamente esse espaço de troca, de diálogos, porque é isso, assim, antes da gente ter essa internet super popular, assim, e presente na vida da gente como era, você passava por um processo quase de êxodo mesmo. Se você não morava numa capital, enquanto uma pessoa LGBT, você ia para a capital. E aí, dentro dessa capital, você encontrava qual eram os espaços de sociabilização e onde tinham pessoas Mas LGBTQIAPN+. acho que existe uma saudade, né? Porque agora a gente vive um tipo de solidão, fica na sua casa, fica no aplicativo, sei lá. Total. As relações são um pouco fúteis, né? Você chega, existe a satisfação sexual e manter um relacionamento é um pouco Eu acho que complicado. varia muito, eu acho que são muitas perspectivas, né? Eu acho que depende muito da sua localização geográfica, né, então de onde É você tá, verdade. depende muito, né, da sua orientação afetiva sexual, da sua disponibilidade, Sim. também para os processos. Eu acho que, eh eh eu costumo sempre falar sobre isso, e em especial com pessoas mais jovens que trazem muito isso, assim, né, de tipo: "Ai, porque a solidão, porque é muito difícil pra gente, enquanto pessoas LGBTs, o direito ao afeto". Eu falo assim: "Mas você tá procurando um Onde? afeto no aplicativo ou na boate? Não vai ser, né, deixa eu te contar, não são espaços onde isso vai necessariamente acontecer. Pode, pode. Eu conheci meu marido no Tinder, a gente, né, se conheceu, estamos casados aí, estamos Ah, o juntos há Tinder até um 7 pouquinho mais anos, light. né. Isso. Mas aí a gente entra numa outra frente que é isso, né, eu sou um corpo gordo, né, então, tem alguns espaços para mim que são negados, e um deles são esses aplicativos que, não são tão lights, por assim dizer. Mas de certa forma, né, eu acho que tem um pouco esse lugar. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente está adoecido e uma relação muito complexa. Mas eu não sofro tanto com isso, e eu converso muito com as pessoas, eh, inclusive pra gente minimizar este sofrimento, né, que assim, a gente tá constantemente vivendo 50 anos em 5, né, cada ano a gente tem uma revolução Sim. tecnológica, né, a gente, acho que historicamente a gente tem Acho acompanhado que isso. nossa geração já viveu muita coisa. Total, e aí é isso, né, tem aquela coisa, a gente está mais perto da Cleópatra do que a Cleópatra está das pirâmides, da construção das pirâmides, né, então assim, tudo está acontecendo muito rápido, e aí a gente não tem tempo de elaborar tudo isso, né, então, acho que a gente também se cobra muito, né, "Ai, porque a gente está nesse espaço da solidão da tecnologia". Assim, a gente não tem nenhum tipo de regulamentação, a gente não tem regulamentação de mídia, a gente não tem regulamentação das redes sociais, a gente tá muito bebê, né, tateando, entendendo os impactos das tecnologias na nossa vida.
E aí, eu acho que por isso, inclusive, eu gosto tanto, né? E todo mundo pergunta assim: ah, mas você, né, se você viesse numa outra vida, viado, quero voltar viado. Porque, assim, algumas Ah, coisas eu amo, mudam, eu com tecnologia ou sem tecnologia, o humor da bicha é o humor da bicha, né? A socialização da bicha, a sociabilização, a colocação da bicha é a colocação da bicha. A mesma de quando eu tinha 18 anos é quando eu tenho 36, com pequenas variações, né? Esses dias a gente estava conversando, falando da Silvete Montilla, né? E é Ah, maravilhoso que maravilhoso, Silvete, assim, gente. era aquela coisa assim, a Foi a mudança de primeira foi a primeira repertório drag que eu vi, na maravilhosa. Louca, acho que foi. E você, e a gente, todos, né? Saímos paridos de Silvete. E assim, tinha uma mudança de repertório a cada 10 anos, né? Porque ela mudava as piadas a cada Mudava 10 pequenas anos. coisas, né? Sim, a cada 10 anos. Pequenas E coisas. era maravilhoso, não mudava, não era por preguiça, que não precisava Não, mudar. era perfeito. Você via todo domingo aquele show da Silvete na Louca, e todo domingo era maravilhoso. Obviamente tiveram adaptações, que algumas coisas ela seria presa hoje em dia, né? Todos nós, né, quando tínhamos 18, muitas coisas que falávamos seríamos presos hoje em dia. Eu sou ariano, se eu falasse tudo que eu penso, meu filho. Mas acho que tem até coisas que a gente nem pensa mais aquilo, né? Mas é que realmente a gente não tinha uma reflexão, né, sobre algumas coisas, né? E um letramento político e social e um entendimento do que aquilo do que a gente vivia naquele momento. Óbvio, hoje alguns pensamentos, né, levam a gente à cadeia, com certeza, mas assim, acho que são coisas que a gente nem falaria de novo. Sim, Mas de toda forma, assim, é isso, né? Então, eu acho que tem as suas dificuldades, eu acho que o cenário mudou muito, né? Então eu falo muito hoje, me incomoda muito algumas falas dentro da comunidade, em especial de homens gays, que vão falar assim, ah, e a solidão do homem gay, né? A solidão da gay padrão, né? Sempre foi um meme, é, barra, questão, e eu falo assim, eu acho que a gente reproduziu por tanto tempo esse discurso dessa solidão e desse que a gente preconceito e não dessa está falta de conseguindo sair aceitação. dessa nossa mentalidade. Porque assim, hoje eu vejo pessoas. São Paulo teve, né? Estamos em um momento de crise muito grande e perdemos muitas pessoas incríveis nos últimos meses, conhecidas né, figuras da noite paulistana, do espaço da cultura, da música, da gastronomia. E aí surgiu muito isso, né? Ah, eram pessoas que estavam muito engajadas, que estavam no fervo, que estavam, né? Mas que no fim estavam muito sozinhas. Sim, mas essa é uma solidão social, de uma doença social coletiva nossa, uma dificuldade muito grande da gente falar sobre drogas, por exemplo, uma dificuldade da gente falar coletivamente sobre saúde mental, mas muitas dessas pessoas tinham vínculos familiares muito Complexos. fortes, não, e de muito apoio, vínculos familiares de apoio, que tinham uma relação financeira muito boa. Então, só que nessa reprodução a gente não olha muito, a gente fica na superficialidade do problema, né? Então, acho que hoje você tem muitas famílias que aceitam, que apoiam, ou que, né, normatizam essas vivências, né, as nossas vivências e os nossos corpos e nossas relações, mas a gente ainda está preso em alguns discursos antigos. Do mesmo jeito que as coisas avançaram, as tecnologias, a sociedade também avançou em muitas coisas muito rápido. Só que a gente ainda está preso em alguns pontos. E eu acho que essas dificuldades, então, né, a gente fala muito na casa, e eu falo muito, por exemplo, né, sobre as questões de HIV/AIDS, EZTs e afins. A gente ficou muito tempo sem falar sobre esse tema, porque a gente foi tão estereotipado nos anos 80, nos anos Sim. 90 e no começo dos anos 2000, mas assim, gente, ainda estamos morrendo disso, né? Ainda temos um grupo e todas as pesquisas trazem, né, que a maior incidência de HIV/AIDS são jovens entre 15 e 19 anos, a grande maioria de um perfil socioeconômico mais baixo e jovens negros, né, e pessoas na prostituição. Então, assim, o que que a gente está fazendo por essa nossa juventude?
né? Porque pela vergonha e pelo medo de pensar ali os estereótipos e como a gente foi colocado na nossa relação com HIV/AIDS, a gente está deixando de cuidar dessa nossa juventude que não tem acesso a essa informação. E isso eu sinto que acontece em muitos pontos da comunidade LGBTQIAPN+. A gente tem muito medo de falar de algumas temáticas e a gente tem muito medo de falar que, olha, nesse campo a gente avançou, tá tudo bem, mas a gente ainda tem outros problemas, né? Então é um grande desafio aí. Desculpa que eu vou Não, eu tô amando, vou eu estou amando, muito eu vou legal, longe. muito bonito ouvir tuas vivências e tuas opiniões, porque você também tem bastante contato com as pessoas que vão em Casa 1. Então você está vivendo a flor da pele, o que que está acontecendo com nossa comunidade, e se alguém vai lá é porque está em uma situação que talvez não teve uma contenção. Total. Então é uma sociedade, como se chama? Pessoas que estão vulnerabilizadas de algum jeito, Isso. né? Como que nasceu o Casa 1? O que que te levou a você fazer essa publicação no Facebook? Onde você falou que iria dar abrigo às pessoas. Primeira coisa, sempre que eu vou falar sobre a casal, eu falo. Primeiro, gente, foi um momento muito específico e muito único dos nossos tempos, né? Ele foi Foi quase uma 2016 e conjunção abriu astral. 2017. Isso, 2016, 2017. Quase uma conjunção astral ali. E segundo, que foi uma completa irresponsabilidade. Não recomendo, não reproduzam, não reaplique, não tenha essa ideia. Não Existem tenho essa ideia, não. modelos mais possíveis, né? Mas aí vou contextualizar que eu vim do, né, eu sou formado em relações públicas, passei pela publicidade, pelo jornalismo, até chegar, né, no terceiro setor. Eu costumo falar que eu sou um caso aos avessos de profissão, assim, e de empreendedorismo, porque eu fui às relações públicas, fui para publicidade, na publicidade fui para o jornalismo, que ganha menos, tem menos prestígio ainda, não achei que não estava no baixo da comunicação, virei ongueiro. Então, assim, eu tô na base da... Ao invés de eu subir na carreira, eu fui descendo, mas estou muito, muito feliz e muito realizado com o que eu faço hoje. Gente, tá aí o blogueiro, você chegou lá embaixo. Lá embaixo. Falar assim: "Olha, eu só no jornalismo, eu só não descer mais porque eu não fui ser radialista, né, coitado". A galera do rádio, gente, é muito sofrida no Brasil da comunicação. Admiro todo mundo, mas é isso, a gente é Valorizado? muito desvalorizado, muito mal remunerado, mas enfim. E aí, eu vim no jornalismo, e aí na época, né, eu trabalhei na implementação do BuzzFeed Brasil, né, a operação brasileira do BuzzFeed. Eu fiquei 2 anos no BuzzFeed, e quando eu saio do BuzzFeed, eu saio meio perdido, assim, porque eu tinha vindo de portal de notícias, e a gente tá, né, quem tá na comunicação tá o tempo todo, né, o jornalismo morreu, né, a comunicação morreu, a gente tá sempre nesse debate, é sempre um debate de como se financia notícias, né, e como se financia o jornalismo sério, seguro, responsável, Sim. né, no Brasil e no mundo. E portal é uma coisa que hoje a gente tem um grande portal e os outros são algumas tentativas ali, né, de articulação. E que já é um formato que eu acho que é até meio defasado, eu compreendo ali um pouco a relação com o portal, ainda que eu seja uma jovem senhora, que eu ainda abro portal, eu ainda vejo jornal, tal. Eu sou Ah, você apegado a ainda jornal total. Então, mas é isso. E aí eu fui para o BuzzFeed, que era assim, né, a plataforma do futuro, é a comunicação da internet do futuro, e ficou datado muito rápido. Inclusive, hoje nem tem mais operação no Brasil, nos Estados Unidos está fechando, mas enfim. Era o grande futuro e também foi um pouco decepcionante, né, a passagem no BuzzFeed. Eu aprendi muito lá, mas ele não era realmente o que, que a gente pensava que era, né? Então, enquanto projeto, enquanto estrutura, enquanto responsabilidade, né? E aí eu saio e falo, cara, eu tô muito frustrado com a comunicação, eu amo, eu sou um profissional de comunicação, eu amo a comunicação, mas eu tô muito frustrado. Eu falei, eu vou tentar aí fazer alguma coisa. E na época do BuzzFeed eu já estava fazendo Airbnb, morava num quarto e sala,
e eu recebia, por algum motivo, não sei dizer, mas assim, 100% das pessoas que eu recebi em Airbnb na minha Era de casa eram comunidade. pessoas LGBT. Nossa. E aí eu falei: "Cara, é muito Mas legal será ter pela uma localização, pessoa". talvez, Acho que era pela localização, acho que eu coloquei era muito perto dos do fervo. e aí não, muito perto dos festivais Ah, também, tá. a galera veio pra ver, sei lá, nem lembro, Katy Perry da vida, sei lá. E aí, eu adorei, eu falei assim: "Gente, eu gostei muito de ter pessoas que eu não conheço na minha casa e trocar ideia com essas Você pessoas". conseguia ter contato com ela? Super, porque era isso, era um quarto e sala, as pessoas alugavam o sofá-cama da sala, né, e aí foi muito legal. E aí quando eu, né, saio do meu eu falo assim: "Cara, putz, eu já fazia voluntariado em projetos LGBT, eu já vinha de um jornalismo com foco em direitos humanos e LGBT, então eu trabalhei no portal que eu trabalhava no iGay, que era o canal de conteúdo LGBT, no BuzzFeed eu fazia a frente de conteúdos LGBT. E aí eu falei: "Cara, mas eu tô sentindo falta de fazer algo mais, assim, fora o voluntariado, fora esse trabalho, assim, como que eu posso na minha vida mesmo?" Eu falei: "Putz, se eu tenho essa dinâmica de ter uma pessoa desconhecida na minha casa, por intermédio de, né, um intermédio financeiro de uma diária, como era o Airbnb, por que não fazer isso sem nenhum tipo Remuneração. de valor, né?" Sim. E aí, na época, isso era até ampliado, assim, o post do Facebook, ele era assim: mulheres vítimas de relacionamentos abusivos e pessoas LGBT, que eram 2 frentes que eu tinha muito contato, Sim. com redes feministas e de movimento LGBTQIA+. Só que foi um absurdo, porque o bagulho foi gigantesco, viralizou de uma maneira e aí é isso, né, assim, a gente tinha já algumas pessoas influentes, mas não existia essa indústria do influenciador, mal tinha Isso foi o aumentando mais depois Instagram da era pandemia. e foi muito no Instagram, né, 2017 a Foi. gente ainda estava no Facebook, ainda tinha-se uma ideia de comunidade, a gente tinha os grupos, os eventos de grupos. Óbvio, já tinha uma galerinha maior que era uma galera blogueira, né, que tinha alguns sites, que tinha uma certa repercussão, mas as redes sociais, elas ainda tinham um espaço de comunidade de redes sociais. Então é isso, tá? Por mais que eu tinha 10.000 pessoas ali no meu Facebook, eram muitas pessoas que estavam ali por conta do Criança Viada, por conta do meu trabalho no gay, por conta do meu trabalho no BuzzFeed. Então eram pessoas que já tinham alguma relação com as pautas dos direitos humanos e afins. E aí eu postei e-mail, gente, amigos e amigas, quem tiver aí. Só que o bagulho foi. E aí, de E você repente, tinha só um apartamento de um quarto. eu recebi 50 Meu pedidos de acolhida em Deus! 24 horas. E eu falei, pronto, né? Eu não posso. Pronto, me ferrei. Eu ia falar palavrão, mas eu não posso falar. Eu falei, pronto. Eu falo muito palavrão, esse é um desafio. O que que eu vou fazer? Eita. Aí veio uma primeira pessoa, e é isso, a perspectiva era assim: você tem alguém conhecido, não era um abrigamento de pessoas que eu nunca tinha visto, né? Então, tinha um lugar para tentar ter uma segurança, tanto para mim e para a pessoa, né? Garantir que, olha, essa pessoa vem, né? Qual o contexto dessa pessoa, e a pessoa também saber quem eu sou, por Você fazia uma entrevista intermédio, prévia. né, dessa pessoa. E aí veio uma primeira pessoa, depois veio uma segunda pessoa, e eu falei, cara, não dá para deixar isso parado. E aí, quando eu saí do BuzzFeed, eu falei: "Vou fazer, então, um financiamento coletivo". Só que, de novo, era algo muito novo. A gente, né, os Estados Unidos já estava ali, Estados Unidos e Europa, em especial, já fazia o crowdfunding, e mais muito num foco de viabilizar ideias, né. Então, tipo, as pessoas tinham uma ideia, fazia e na época, eu nem sei se ainda existe, mas era o Kickstart, que era a plataforma estadunidense que fazia, que era de viabilizar ideias como financiamento coletivo. Isso não tinha, né, no Brasil, assim, a gente estava começando a engatilhar e muito menos como tem hoje, né. Então hoje, a grande maioria dos podcasts tem o Apoia-se, né, muitos deles, são financiados exclusivamente, veículos, né, então o próprio Intercept, por exemplo, tem o maior financiamento coletivo, do país hoje em mídia. Isso não era muito comum. E aí eu resolvi fazer um financiamento. Quando eu fiz o financiamento coletivo, foi assim: quanto que eu preciso para alugar uma casa por um ano?
E fiz. E a ideia era entender como funcionava um financiamento coletivo. Pra você, quando você estava procurando essa casa, teve algum problema quando você contou para qual era a finalidade? Sim, super. Várias das casas que a gente tentou alugar falou que não rolaria. Muitos era porque seriam espaço de acolhida, alguns Ah, porque eram LGBT, né? E aí foi uma loucura, porque eu não esperava que a gente conseguisse ali o valor. E aí conseguiu. Na época a gente, o financiamento, eu falo muito a gente, porque a casa é feita coletivamente, mas nessa época ainda era só eu mesmo. Eh, Quando eu minto, já tinha um agente, que o Otávio Salles estava, né, ali acompanhando um pouco o processo. Eh, Quando a gente olhava assim, né, e procurava os espaços, a gente falava: "Ah, então tá, então um aluguel vai ser uns 4.000 aluguel, então mano, então vamos fazer um financiamento de 80.000". A gente chegou a arrecadar R$ 112.000 inicialmente, e aí foi maravilhoso. Alugamos um imóvel, entramos no imóvel, e já no primeiro dia já começou a vir mensagem e já começou a chegar gente. E aí logo aí já virou a gente mesmo, porque veio uma galera muito legal, assim, o Júnior Magalhães, toda a equipe da 4 né? A gente já tinha muita gente se mobilizando nesse pré-abertura da casa, antes da casa abrir no dia 25 de janeiro. Só que foi isso, assim, a gente fez até, inclusive, o Natal e o Ano Novo de 2026 foi no sobrado onde os dos jovens 16. moram até hoje, né, de 16. E já estávamos começando a acolher pessoas, a gente já tinham pessoas chegando. Só que aí eu me dei conta, nesse período, assim, entre, sei lá, 2 de janeiro até a abertura da casa no dia 25, é que a gente não tinha R$ 1, porque, assim, a gente alugou a casa, Mas não tinha só para que a manter as gente pessoas aí. não tinha fiador, a gente não tinha seguro fiança, então eu falei: "Olha, eu te pago numa tacada só, o valor de 1 ano, e aí você topa?". Aí ele topou, o proprietário topou. Só eu falei: "Gente, e agora? Como esse povo come? Como esse Claro. povo vai produto de higiene, né, como que A pode ser mobília também ou acontecido?" já estava mobiliado? Né, como que a gente termina de mobiliar esse espaço, que a gente estava trabalhando com doações? Eu falei: "Gente, o que eu fiz da minha vida?" E aí Hoje me levou meu começa coração e minha a cabeça. ter todas as complexidades, e aí a gente tinha 20 pessoas morando na época, e aí começam os conflitos, só que, de novo, ainda existia um senso de comunidade muito grande, tanto das redes quanto, do movimento de maneira geral. Então muita gente chegou, e aí, né, dia 25 de janeiro a gente faz a festa de lançamento da casa. No dia 26 de janeiro chega o Bruno Oliveira, que foi coordenador de toda a parte socioeducativa da casa até 2023. Uau, Oi? bastante. Bastante, ele ficou até 2023, final de 2022, comecinho de 2023. E aí começamos a montar uma equipe, já no primeiro mês de casa a gente já conseguiu montar uma equipe de psicólogos. A Lívia Lourenço, que inclusive foi diretora agora, ela chegou à diretoria da casa, saiu agora no Tá meio do complexo. ano. Então a Lívia chegou até 2025, ela chegou no primeiro mês de casa e ficou agora até 2025. Ah, uau. Livinha, infelizmente, saiu, pois teve filha, mudou para Ubatuba, né? Outras vidas, assim, outras vibes. Mas ainda é conselheira da Casa 1. E a gente teve, né, toda essa estrutura, e aí foi entendendo, né, e se institucionalizando ao longo dos anos. E aí, né, quando eu começo essa fala falando assim: "Não façam isso de jeito, de maneira alguma", que isso, gente, é muito perigoso, é muito pesado, né. Então, assim, eu tinha pessoas dentro da minha casa, dei muita sorte, né, de
não, e assim, eu não digo nem tem um perigo sobre um perigo individual, mas também um perigo de responsabilização, assim, São vidas, né, que se alguém estão. tivesse passado mal na minha casa, se alguém tivesse tentado suicídio na minha casa, o que que eu ia fazer? Eu não tinha preparo nenhum para Você isso. começou com contenção psicológica em quantos meses? Já no primeiro mês, Já, isso já imaginei, tinha uma porque a equipe pessoa de já saúde está vindo, mental. o contato lá na casa com outras pessoas talvez não seja o adequado e está Total. sensibilizado e um caso de suicídio é alto. Histórias muito diferentes, né? E são vivências muito E o diferentes. tema da administração, porque existe que tem que haver alguma mediação, né? Porque Total. pode haver comportamentos e brigas entre a convivência, e Total. aí é complicado, porque quantas pessoas já estavam quando você abriram? A gente já abriu com 20. É já. Né? E aí era gente, um pega pra capar, assim, quase um Big Brother, gente. É, Botou quase câmera? um Big Brother. Botou câmera? Olha, não, mas se tivesse botado, teria dado. Ele ia ganhar uma boa grana. Nossa. E aí foi essa, né? E aí hoje eu falo, gente, olha, precisamos de muito mais projetos ainda, como a casa, né? Precisamos de muitos olhares e muitos projetos e muitos trabalhos sobre a comunidade LGBTQIAPN+, mas assim, mobilizem-se, organizem-se, né? Pensem numa estrutura maior, assim, na cara e na coragem, para abrigamento, para acolhida, para atendimento de público. Precisa ter uma equipe técnica, precisa ter um preparo, né? Precisa ter um estofo mesmo, assim, né? Para desenvolver, porque senão é arriscado, é perigoso, mas também é pouco saudável, né? Então É pesado de ser é levado, muito né? complexo, né? Porque, em certa maneira, como você consegue impermeabilizar-se das histórias e das vivências dolorosas, né? Que as pessoas estão vivendo e que estão chegando na tua casa em procura de Total, abrigo, né? total. E inclusive, né, de entender que elas, né, a gente hoje, né, o perfil de pessoas acolhidas, a gente atende jovens entre 18 e 25 anos, que não tenham questões severas de saúde mental ou de Vocês passam drogadicção. uma Tem a análise, triagem, sim, a passa por um triagem psicólogo para é fazer a feita avaliação. com psicólogo e assistente social. Mas, além disso, porque às vezes na primeira consulta é um pouco complicado definir algumas problemáticas, né? Geralmente, então, quando a Vocês gente obrigam, ou seja, a diz pessoa precisa fazer uma vez por semana, não, segmento não, psicológico, não, só no será começo. processo nem no começo. Porque o que a psicóloga faz junto da assistente social é uma triagem, não é um É, atendimento. Então, tem essa triagem inicial, e assim, quando a gente fala não tem questões de droga, drogas severas, questões de drogadicção severas, né? Que aí são casos que a gente entende que a pessoa precisa de um atendimento 24 horas, 7 dias por semana, de saúde, e a mesma coisa de saúde mental. A gente está falando de pessoas que precisam de uma residência psiquiátrica, né? Uma residência terapêutica, um atendimento 24 horas. Por quê? Questões de álcool e droga quase 90% das pessoas que passam pela casa. Saúde mental, mais de 90% vão ter questões de saúde mental em graus muito diferentes e contextos muito é que a diferentes. realidade todo mundo tem, todos nós temos Então, como se chama? Temos sofrimentos, temos patologias, não patologias, mas vivências dolorosas, né? Então, total. acho E que muitas vezes patologias, né, que são é, identificadas, então que tudo podem bem. detonar em qualquer momento. Exato. E aí a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade e assim, né? Eu até costumo falar, né? A gente usa pessoas que foram expulsas de casa por orientação afetiva sexual e identidade de gênero, porque ele é o mais fácil da gente explicar, mas é muito além disso, né? Hoje, jovens gays, mulheres lésbicas, dificilmente vão ser expulsas por serem gay, por serem lésbicas, de tipo, ai, saia da minha casa, né? A pessoa vai lá, contou, falou, saiu do armário para a Mas família, se eu assumiu, acho que parece ser algo e aí positivo. sai de. Não, então, vou explicar. É, ela não vai se assumir e falar, pega sua mala e sai. Não.
ela vai falar assim: "Tá bom, você faz o que você quiser da sua vida". Mas aí ela passa a enfrentar uma série de violências Sim. psicológicas recorrentes, começa a apanhar sem ter motivo, né, então a expulsão de casa ou começam cobranças que não fazem o menor E fica um sentido. cansaço, até como você falou, nessa época, quando na nossa época, você só poderia ter uma relação a longo prazo fora da casa. Então, há muitos pais que falam: "Faz a tua vida fora do Isso, meu teto". Então, fica esse cansaço de você continuar no armário obrigatório, porque você não isso. pode ser você mesmo. Então, a grande maioria dos casos de pessoas cis, né, de jovens LBTs, cis, elas se dão nesse lugar, de tipo, né, ou, por exemplo, estruturas familiares muito desorganizadas e desestruturadas de uma maneira geral, onde você tem um nível de vulnerabilidade social mesmo, e essa pessoa, ela não teve nenhum cuidado ao longo da vida, e aí, né, ela vai sair, ela, sei lá, vai para um centro de acolhida público, e aí vai chegar no centro de acolhida público e vai sofrer violências por ser gay. Né? Então, não necessariamente ela foi expulsa de casa, mas quando ela chega no sistema público de acolhida, ela sofre violência por ser gay. Né? Então, sair da minha cidade em busca de uma melhor qualidade, em busca de uma carreira, em busca de uma vivência profissional, ou em busca de vir viver a minha sexualidade longe da minha cidade, também acontece. Então, não necessariamente tem essa coisa, né, de pega sua mulher e vai embora. Ao contrário de pessoas trans, né. Então, assim, a grande maioria do caso das colhidas de pessoas trans ainda segue esse molde tradicional. Inclusive, são pessoas que já se colocavam enquanto mulheres gays, mulheres lésbicas, homens gays, e que era tudo bem para a família. Até que quando Aí decidiram quando eu falo: transicionar "Não, na verdade eu sou uma pessoa trans, eu me entendo uma pessoa trans", aí você fala: "Tá, então você quer ser isso, entre muitas aspas, fora da minha casa. fora da minha casa". Então a expulsão de pessoas trans, ela ainda acontece aos moldes do que se formou no nosso imaginário do pega suas coisas e vai embora. Pessoas LGB de maneira geral, é mais a partir de um contexto social, político, né, econômico, e mais ampliado, ou mesmo assim, né, pessoas muito adoentadas com questões de saúde mental e a família não tem preparo nenhum para lidar com essas questões de saúde mental, né, então tem esses outros desafios. Você já vivenciou muitas histórias. Você pode compartilhar alguma que marcou tua vida? Porque como foi tão complexo, eu imagino que você teve descidas que você falou: Uhum. quero desistir talvez", mas essas histórias são que te motivam, né? Sim, e teve muitas histórias, não tenho nenhuma específica para te contar, mas tem um motivo, né, então assim, a gente na casa, eu sou comunicólogo e aí isso também reflete no nosso posicionamento político-social. Se você entrar nas redes sociais da casa ou no site, você não vai ver uma única foto, uma única imagem de uma pessoa atendida e nenhum relato de atendimento. E aí talvez você encontre o POC da Casa 1, que é o plantão de respostas padrão que a gente tem, eh, que fala exatamente sobre as produções de narrativas dos direitos humanos, da assistência social, do terceiro setor de maneira geral, né? Então, a gente é, sabe quando a gente começa a assistir filme de terror e aí você se assusta com o filme, e aí você vai assistir um outro filme, ele não tá tão aterrorizante, aí você vai sempre procurar o filme mais aterrorizante, Sim. que vai ter mais cenas gráficas para te impactar mais, né, dentro desse processo. A construção da comunicação do da vulnerabilidade, né, e da assistência social, do acolhimento, do terceiro setor, ONGs de maneira geral, eles vão até o máximo da exploração da miséria, né. Então, eu costumo chamar de efeito médico sem fronteiras, né. Então você vai ter a campanha do Médicos Sem Fronteira, vai ter aquela criança Sim. africana muito, muito, muito magérrima, com aquele olhar muito triste, e a gente só se mobiliza
se a gente vai estar com o coração partido. E aí a gente sempre recusou esse lugar, assim. Eu não vou colocar uma foto de uma travesti chorando, tirando uma peruca. Eu não vou contar uma história triste de uma extrema violência e de um processo, porque a gente precisa se mobilizar para a mudança estrutural, seja da nossa comunidade, seja da nossa sociedade de maneira geral, a partir do enfrentamento, da celebração, da necessidade. Então, a gente não trabalha. Mas o que eu posso te dizer é que as histórias, elas são muito únicas, muito múltiplas, e que as perspectivas do certo e do errado são variam muito. Exato. Então, assim, a gente faz um atendimento muito grande de população em situação de rua, porque a gente tem o centro de acolhida e a gente tem o centro cultural. O centro cultural acaba também sendo um ponto de atendimento de população em situação de rua por vários motivos. Para além das nossas políticas de portas abertas, a gente tem atendimento do serviço social no centro cultural, a gente tem banheiro, a gente tem água. Água não é algo que, assim, parece ser meio Básico. óbvio, mas assim, a cidade de São Paulo é uma das únicas grandes capitais do mundo que não tem água grátis e não tem água pública, né? Então, lá a gente tem água, lá a gente tem banheiro, então as pessoas acessam. Então, a gente tem atendimento de muitas pessoas em situação de rua. E aí, muitas vezes a gente passa assim, semanas, meses, até anos, né? Convencendo as pessoas, conversando, dialogando, encontrando ferramentas que essas pessoas, por exemplo, tenham um ponto base de autocuidado, que é tomar um banho diário. E aí, muitas vezes, depois de um ano, a gente consegue que a pessoa comece a tomar banho todos os dias. Isso para mim já é uma grande vitória, né? Uma pessoa que passou um ano ali circulando, 2 anos circulando ali naquele projeto, que toma água, que vai ao banheiro, mas que nunca sentou para participar de uma atividade, sentou e participou de uma atividade, isso é uma vitória. Até Um momento das poucos você está conseguindo mudar a vida e a percepção da pessoa. ex-moradores Sim. que voltam e falam: "Putz, a gente conseguiu, ai, queria contar um negócio, saiu o apartamento do Minha Casa Minha Vida", aí você quase chora, sabe. Aí tem a pessoa que passou na faculdade pública, né, então assim, Ai, sabe, mas assim, não tem um peso, sabe, a que passou na faculdade pública e a que sentou para fazer uma atividade depois de 2 anos, é uma conquista e é uma vitória coletiva, não minha, não da casa, mas coletiva enquanto sociedade mesmo, assim, né. E a casa, ela é um projeto, e isso eu repito com muita frequência, ela é um projeto experimental. A gente vai fazer 9 anos em janeiro, e a gente ainda é um projeto experimental, e a gente vai ser um projeto experimental até o final dele. exato. Porque Porque a também a gente sociedade, vai as histórias mudam, né? e a gente vai o tempo todo entendendo e mobilizando. E só para, né, concluir, a gente querer tentar uma outra comunicação e uma outra percepção também não é uma invalidação de quem utiliza desse artifício, né? Então, o Médicos Sem Fronteira é o maior arrecadador de doações do mundo, com essa estratégia, e faz um trabalho extremamente necessário, extremamente né, de muito reconhecimento e de muita qualidade. E outros projetos de LGBTs vão colocar as meninas, né, as meninas trans contando suas histórias, os meninos gays contando suas histórias tristes, para ter uma arrecadação, porque é a forma como eles conseguem arrecadar. E tá Nós, tudo bem. sociedade, gostamos desse morbo, né? Desse consumo da extrema violência. E tá, né, se É, é como consegue ali se financiar e fazer acontecer, da minha parte, da parte da casa, não tem nenhum tipo de o julgamento. importante é a finalidade, que é Exato. positiva. No nosso caso, a gente gostaria que mais projetos reaplicassem o nosso modelo, porque mostra que dá para fazer, né? O projeto está aí, a gente está conseguindo sem essa perspectiva, né? E sem essa narrativa. Então dá, mas dá trabalho, dá Mas bastante trabalho. eu gostei muito a postura da casa, porque a pessoa já está vivendo na realidade triste,
E lá ver o site mais histórias tristes é desesperançoso, né. Então, eu no semestre passado, tinha uma palestra de um artista trans, e ele falou que ele é fotógrafo, e o projeto justamente era mostrar outras visões do que é ser trans, sem pôr a dor de por meio. Que Sim. quando ele começou a querer transicionar e procurar referências, só encontrava a dor. A gente tem a Semana da Visibilidade Trans, ela acontece teremos agora a 9ª Semana da Visibilidade Trans. E aí, ela acontece em janeiro e já desde a segunda ou da terceira, a gente traz pessoas curadoras para pensar a semana. A gente já teve a Renata Carvalho, Jonas Marias, a Mel, Candy Mel, uma série de pessoas. E é muito legal como todo ano a gente traz a mesma premissa. É para falar sobre visibilidade, é para a gente continuar falando sobre a luta, mas a gente quer celebrar e a gente quer falar sobre o positivo. Então a gente, né, as semanas de visibilidade, a gente fala sobre direitos, a gente fala sobre questões de saúde, política e etc. Mas o intuito principal é sempre pensar um viés positivo dessas coisas. Porque é isso, a gente já está 375 dias por dia lutando e Sim. brigando e vivenciando violências, então, né, nesses momentos de celebração, a gente quer realmente celebrar. É verdade. A Casa Uno também atua fortemente em formação profissional e reinserção social, especialmente de pessoas trans. Como funcionam essas oficinas? Vamos lá, vou fazer um panorama muito rápido, né, da casa. Hoje a gente tem 2 grandes espaços físicos da casa, então um é o centro de acolhida, a gente costuma falar, né, que ele é mais parecido com uma república estudantil do que com um centro de acolhida regular público que a gente tem. Por quê? Cada um tem a sua chave, entra a hora que quer, sai a hora que quer, eles que cuidam das próprias refeições, da própria limpeza. Tudo isso só é possível porque a gente é um projeto de sociedade civil e gerido e financiado por sociedade civil. Se a gente fosse público, a gente teria que seguir as regras do SUAS, que é o Tá. Sistema Único da Assistência Social, que é muito mais rígido, né? Você teria que ter alguém cozinhando para a pessoa, alguém limpando para a pessoa, tinha horário para entrar, horário para sair, como é o serviço de acolhida público de maneira geral. A gente apoia o SUAS, a gente defende o SUAS, mas a gente entende que ele está defasando na política. E a gente trabalha muito com o processo de autonomia. Então, Exato. se a E gente o quer mais perto trabalhar da a realidade, né, porque autonomia, você não vai com a pessoa pegando na mãozinha, né. exatamente. Embaixo dessa república de acolhida, do centro de acolhida, a gente tem uma biblioteca comunitária. Em breve a gente vai ter uma outra novidade ali no espaço, mas temos a biblioteca comunitária que é a Fernanda Abreu. Num outro espaço, que é o Galpão Casa 1, a gente é um galpão onde a gente tem o centro de atividades socioeducativas. Então lá a gente tem uma cozinha comunitária, um salão de beleza e escola, uma sala de aula, duas salas de atendimento do serviço social e da clínica social, e um salão de multiatividades, onde tem um ateliê aberto de costura e afins. E aí a gente tem as atividades dos cursos profissionalizantes. Desculpa. Tranquilo. Mil perdões, mas é vida de ongueiro. Gente, acontece, vem uns bocejos aí. E aí a gente tem também nesse espaço do galpão as atividades para os cursos profissionalizantes. Infelizmente, esse semestre que a gente está, né, o segundo semestre de 2025, pela primeira vez a gente não teve um curso profissionalizante, porque a gente não teve patrocínio. Primeira vez em 4 anos e meio. 2025 está sendo um ano muito difícil para gente em termos de Bom, arrecadação. A gente, a comunidade LGBT como um todo, podemos falar um pouco mais sobre isso depois, mas temos esses espaços dos cursos profissionalizantes e a gente tem muito orgulho, né? Os cursos profissionalizantes da casa, eles, em geral, são no eixo de beleza e no eixo de gastronomia e costura. São esses 3 eixos principais. Então a gente tem os cursos de assistente de cozinha, assistente de confeitaria, panificação artesanal,
assistente de cozinha, panificação artesanal, assistente de cabelo, assistente de maquiagem e pequenos reparos, e customização de roupa. E agora a gente também tem no semestre passado a gente conseguiu fazer o primeiro curso de programação de dados, o meu primeiro HTML, junto com o Programaria, e temos recorrentes que entra como profissionalizante, que são os cursos de línguas, mas eles são mais continuados. Esses cursos profissionalizantes, eles foram pensados tanto para uma captação profissionalizante como uma formação cidadã mesmo. Então, eles vão ter entre 3 a 4 meses, são turmas bem pequenas, então os cursos de beleza são até 8 Que pessoas, de lindo, que beleza e de ótimo. costura são 8 pessoas, e o de cozinha são até 12 pessoas. E a gente faz o pagamento de transporte, alimentação para essas Ah, não pessoas, é só para as pessoas que, tudo que isso. ficam hospedadas no Não, Casa ele é 1, sino aberto em para geral. Que público, ótimo. isso para inscrição. Aí você vai ter pagamento de transporte, alimentação, os insumos de aula e quando você sai com todo o material. Então você fez o curso de maquiagem, você vai sair com uma maleta completa para trabalhar. Você fez o curso de costura, você sai com um kit mais uma máquina de costura. Então ele Uau. tem ele é muito legal, ele tem, né, os processos pedagógicos dele são muito bonitos. É caro, o financiamento disso é caro, né, Imagina. afinal você tem toda essa parte de material, mas, quando a gente se propôs a fazer, a gente falou assim: "A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um curso aberto para 50 pessoas, que vai durar 2 semanas e a pessoa vai sair com certificado, ou a gente vai fazer um curso realmente profissionalizante, que a pessoa vai sair com um ofício?". De novo, nada contra o curso longo, né, o curso curto, que pode ser uma porta de entrada para a pessoa num ofício, mas é isso, você pode fazer um curso de maquiagem, né, de 2 semanas online, e o que que você faz se você não tem um pincel, se você não tem a maquiagem, se você não teve o contato com essa professora, e é isso, né, todos os professores e professoras da casa, os educadores e educadoras, vêm de um lugar muito do mercado, então muitas das meninas e dos meninos que fazem o curso, por exemplo, de cabelo e de maquiagem, já saíram ali sendo assistente de São Paulo Fashion Week, porque as Porque já tinha essa relação, essa as rede. professoras são Que legal. maquiadoras da área, né, e cabeleireiras da área, e vão trabalhar com publicidade, né, e vão trabalhar em outras frentes. Então, é isso, a gente se encanta muito com os cursos profissionalizantes e até, né, é uma perspectiva de pensar a profissionalização não só como uma forma de existência, mas também a profissionalização, de como uma forma de promoção de saúde mental, de promoção de um ofício, de um prazer de um ofício, né. Então, é isso, a gente tem os cursos de maquiagem e de cabelo, muito com foco nessa produção artística, por isso que a galera vai muito pra moda, vai Sim. muito pra publicidade. Óbvio, quer fazer a maquiagem social de noiva, etc., que é o dia a dia, que é essa coisa mais laboral, ótimo, mas, o criar é muito importante pra gente, né, o sentido, do nosso trabalho, ele está muito nesse processo de pensar, como que a gente consegue ir hackeando o sistema, né? É um sistema que a gente precisa trabalhar, a gente está no sistema capitalista, a gente está no sistema neoliberal muito forte, mas e a gente precisa que essa pessoa tenha um currículo, que ela trabalhe, mas, perdão, a gente precisa que essas pessoas trabalhem, mas como que a gente pode fazer isso de uma maneira que também envolva ela se descobrir, ela criar, ela, desenvolver uma opinião política e compreender o lugar dela no mundo, né, então Eu gostei desaf bastante, porque você está indo além, né? Você, bom, a gente está tentamos. dando. Não, mas, por exemplo, você está dando apoio a pessoas que estão vulnerabilizadas. Para elas, saber as razões também que levaram
a estar assim. Uma delas é o não ter uma fonte laboral que consiga te sustentar. A casa, ela tem um tempo de é uma casa de passagem, né, então as pessoas têm 4 meses de permanência ali. Tá, que legal saber. Óbvio, surgiu alguma coisa, né, vai precisar mais tempo, isso vai negociar, mas em geral são 4 meses. E aí a gente costuma brincar que é um intensivão de vida adulta, né, que aí são 4 anos pra e Por aí isso tem que aprender a cozinhar, que tem que aprender. e aí que você quer fazer? Você quer voltar a estudar? Então vai ser 4 meses pra gente arrumar sua documentação, pegar histórico escolar, fazer Maravilhoso. a inscrição. Ah, não, eu quero trabalhar. Então vai ser 4 anos da gente elaborar currículo. Toda quarta-feira a gente tem plantão de empregabilidade. E uma vez por semestre a gente tem a feira de empregabilidade também. E vai, então vai ser currículo, vai ser entregar. Não, olha, só o que eu quero é resolver as minhas questões de saúde. Tá, então vamos fazer sua vinculação com o médico de família da UBS, com essa UBS. Sua questão de saúde vai demandar alguma coisa específica que só o Hospital de Parelheiros vai ter? Então vamos articular de como a gente faz a sua articulação no Hospital de Parelheiros, né? Então vai ser muito vai ser muito variado, né? Então cada pessoa vai ter ali sua subjetividade, seu desejo individual. A gente não faz nenhum tipo de direcionamento, né? No sentido de não, ó, você tá aqui, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Não, olha, você tá aqui. Esse tem Você o tem tempo 4 para. meses. Exato. Então, seria bacana entender como que você vai se financiar. Olha, Você você não aproveitar vai. bem o tempo que você está E aqui. assim, ah, não, eu não tenho cabeça para trabalhar. Então, quais são as nossas alternativas? Vamos pensar, vai ser o quê? Bolsa Família. Você entende que os R$ 600 do Bolsa Família vai ser suficiente para você se manter? Então, vamos embora. Ah, vamos pensar o POTS, por exemplo, que é o Programa Operação Trabalho da Prefeitura, que é um salário mínimo, num trabalho mais braçal, 4 horas por dia, de 4 a 6 horas por dia. Vai ser o programa Transcidadania da cidade. Vai ser uma estrutura onde você quer pleitear, de repente, uma bolsa CAPES para poder trabalhar com pesquisa. Qual que vai ser o grau, né? Então, não, então vai ser esse trabalho laboral mesmo que a gente vai fazer tradicional. Então, cada pessoa, né, vai compreender ali a sua necessidade, sua demanda e suas subjetividades. E hoje, né, a gente já tem também uma gama, né, de auxílios e de possibilidades, porque a gente é uma sociedade muito produtivista, né? E tem que ser, porque se a gente não produz, a gente não É, ganha dinheiro, a gente não vive. Só que é muito interessante como. E quem não consegue produzir? Né? A gente tem pouquíssimas respostas de quem não consegue produzir. Né? Então, seja por uma saúde mental agravada, seja por uma saúde clínica agravada, né? Hoje a gente tem o BPC, que é o Programa de Benefício de Prestação Continuada, que é a aposentadoria, né? Seria similar à aposentadoria por invalidez que a sim. gente tinha antes, né? Existe o BPC, só que é isso, o BPC ele é um salário mínimo, né? Então, quanto é possível você viver na cidade de São Paulo ganhando R$ 1.500? É. Só que é isso, se você não tem como trabalhar, seja por questão de saúde mental, seja por saúde clínica, como que essa pessoa vai viver? Se ela não tem nenhuma vinculação familiar, se ela não tem nenhuma estrutura que olhe e cuida para ela. Então, assim, quando a gente fala da questão da população em situação de rua, seja LGBTQIAPN+, seja hétero, seja cis, seja trans, ninguém consegue resolver essa equação, né? E acha que o programa de transferência de renda, por exemplo, como o Bolsa Família, ou o próprio BPC, que não é considerado um programa de transferência de renda, mas que acha que um salário mínimo é possível, né? Pode até ser em algum lugar do país, eu desconheço qual R$ 1.500 você vai conseguir alugar uma casa e comer minimamente bem, né? Então, temos esses desafios aí dentro de lutar também contra o sistema. Então, ótimo, né? Temos os programas, temos essas possibilidades, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que elas não são suficientes.
Uma pergunta, mas e que acontece duas, em caso de reinserção, tipo, a persona vai e tenta depois de 4 meses, algo aqui em São Paulo, e aí precisaria voltar. Vocês, qual é a sua atitude frente a isso? Primeira coisa, né, que é, a grande maioria das pessoas, a gente tem uma estimativa ali que algo entre 60% e 70% desses jovens seguem no território. Isso é muito interessante, né? Eles ficam próximo da casa 1 de alguma maneira e continua numa vinculação com o serviço social, com a Que clínica legal. social, com as programações. Então, seja vindo uma vez por mês para buscar a cesta básica, seja passando no atendimento psicoterápico, seja participando de uma aula. Então, tem esse ponto da vinculação. E tem uma coisa que eu também tenho falado muito, é como a Casa 1 ela é muito possível pelo território que ela está inserido, É. que é o bairro do Bexiga, né? O bairro do Bexiga, ele é um território que tem como característica o aquilombamento, que tem uma característica a luta social. Ele tem uma das maiores concentrações de cortiços da cidade, maiores concentrações de ocupações da cidade de São Paulo, de lutas de moradia popular na cidade de São Paulo. A gente é uma periferia no centro da cidade de São Paulo. Né? Então, quando você olha assim, a gente tem uma estrutura, é um bairro onde ele se vive na rua, na calçada. Isso é muito interessante, né? Que quando você mora em Cortiço, o espaço da sociabilização acaba sendo a calçada. Então, você não vê isso, né? Em Pinheiros, o que você vê na calçada são as coisas do restaurante, mas não são as pessoas vivendo. Sabe, o Bexiga é o lugar que as pessoas botam a cadeirinha de praia na calçada e ficam conversando. E pelo alto número de pensões, de cortiços, de Tem essa ocupações, possibilidade as pessoas de dar acabam indo na. trabalho, entendi. Além disso, a gente tem hoje as posições do hotel social, que é uma alternativa de moradia pública, né, do sistema público, que é uma espécie de pensão mais do Estado, né, que são antigos hotéis que são alocados pela prefeitura, onde vão ter ali de 4 a 5 beliches por quarto e a pessoa vai alugar ali, né? Não tem uma remuneração ali, não é pago no primeiro momento, mas, né, estuda-se depois um pagamento simbólico ali por aquela vaga naquele quarto. E aí tem esse processo. Então, existem muitas possibilidades de direcionamento, né, para onde essas pessoas conseguem ir. Então, alguns alugam, né, quando se formam grupos que ficam muito unidos, eles tendem a alugar Que um legal. espaço junto. A gente tem, em geral, né, as pessoas mais organizadas e que têm uma relação mais bacana com o trabalho, né, com o estudo, uma cabeça um pouco mais formada, a tendência é irem para as periferias, porque visualizam um aluguel mais barato, fala assim, putz, ó, vai ser mais trampo, vou ter que me locomover, o transporte é mais pesado, Mas vou mas ter um eu meio mais prefiro fácil, mais morar, porque eu amplo. pago numa pensão Claro. Ou aqui no talvez uma república, vivendo com centro, outras pessoas, você pode ter tua independência lá. melhor do que viver numa república, numa pensão aqui, eu prefiro alugar uma casinha Sim. na periferia, né? Então, varia muito de cada um a cada um. A gente tem retorno, algumas vezes voltam, moradores e moradoras que acabam voltando por algum motivo. A grande maioria das vezes é por questão de saúde, né? Sim. Então, assim, estava super bem, estava legal, aconteceu alguma questão de saúde, agarra retomando. Mas a gente trabalha para que não aconteça, né, esse retorno, e também há pessoas que retornam e a gente entende que, olha, não é Não dá. perfil, porque ou já passou da idade, ou a gente entende que a motivação da pessoa tá ali sem contexto, não dá. Mas é isso, o abrigamento, ele é um dos trabalhos, né? A acolhida no centro de acolhida, ele é um dos trabalhos exercidos pela casa. Mas você não ter a vaga não significa que você não vai ser atendido. Você vai continuar sendo atendido pelo serviço social, pela clínica social, pelo plantão de escuta. Se você quiser ficar ali no Centro Cultural das 10 às 22 fazendo atividade de segunda a sábado, você vai poder ficar.
E a gente agora está enfrentando um grande desafio, que é o aumento de imigrantes e refugiados, assim. Então, hoje, 50% das pessoas moradoras da casa são pessoas imigrantes e refugiados que não É. falam português e nem inglês, tá? Então, assim, a gente teve, né, ao longo desse ano, a gente teve eh, pessoas do Irã, da Jamaica, do Marrocos, do Iêmen, agora a gente está com 2 pessoas da Rússia. Se falar da Bolívia, eu vou ficar já triste. Mas posso te Mas falar, deve ter. não temos atualmente, mas assim, Migração latino-americana. historicamente, a nossa imigração sempre foi latino-americana, em É. especial Bolívia, Venezuela. Bolívia, Venezuela e Argentina eram 3 países que a gente mais recebia, mas era um perfil muito específico. Em geral, homens gays, muito, a grande maioria vivendo com HIV/AIDS, porque aí não conseguia o tratamento lá, então vinha para o Brasil para o tratamento. Então tinha esse perfil nos 4 primeiros anos. Antes da pandemia, era só esse perfil. Quando volta, e aí esse ano especificamente, vem essa leva de Oriente Médio, né, Europa, leste europeu, por um conjunto de fatores, né? Então, assim, primeiro que a gente vai ter ali, graças à Secretaria LGBTQIAPN+, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, um fortalecimento e uma facilitação de entradas de imigrantes e refugiados LGBTQIAPN+, então isso foi uma mobilização da secretaria, né, e do governo federal. A gente tem a própria eleição do Lula, né, que volta e amplia essa política de fronteiras e fluxo migratório. E a gente tem um fator tecnológico. Então, hoje, se você coloca, né, quais organizações recebem refugiados LGBT no chat GPT, vem a Casa 1. Que maravilha. Nossa! E a gente descobriu isso perguntando, gente, como vocês chegaram na Casa 1? Eles falaram pelo chat Forma de GPT. APT. A Casa 1, ela faz parte da rede de refugiados LGBTQIAPN+, da Acnur, da ONU, que é uma iniciativa bastante tímida, infelizmente sem muito recursos. A gente tem um encontro a cada 2 anos, mais ou menos, né, em algum país da América Latina, a gente faz parte. Mas né, a ONU está tendo muitos problemas financeiros, mas a rede de refugiados já tinha. E é isso, né? Rede de refugiados. Você tem Ucrânia, você tem Palestina, né? Você tem áreas que têm um fluxo muito, muito necessários de Sim. recursos para a política migratória, acaba sobrando muito pouco para travesti que vem da Venezuela para o Brasil, por exemplo, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas como a gente participa, tem o site, a gente faz matéria sobre o tema, o ChatGPT pegou a gente ali. Que E isso deve estar aí, causando esse agora a aumento de gente tem refugiados. esse desafio aí de imigração e refugiados. E é muito doido, assim, porque, por exemplo, chegou na casa essa semana, né? Esse caso dessas pessoas vindas da Rússia, a gente faz o primeiro direcionamento para o serviço de atendimento a imigrantes e refugiados público, porque a casa, ela não a gente tem todas as certificações e a gente pode funcionar segundo o Estado, né? Então, a gente tem o que chama de COMAS, que é o Conselho Municipal da Assistência Social, o Conselho Nacional da Assistência Social, a gente tem toda a parte burocrática tá certinha, mas eu não faço parte do sistema público. A gente é um projeto de terceiro setor. Então, eu não posso ter determinadas ofertas de serviços. Então, por exemplo, a gente não faz um encaminhamento. Então, quando você é um serviço público, e aí você vai para um serviço, e aí fala assim: olha, estou encaminhando para tal serviço. O outro serviço público é obrigado a te atender. No nosso caso, a gente faz um endereçamento. Olha, vai lá e tenta. Claro. E aí a gente Uma orientação, mais que tudo, fez, né? exato, a gente fez o endereçamento porque ele precisava checar como que estava a documentação dele, se estava tudo certo, eles estavam com muito medo de ser deportados. E a gente não tem esse acesso à Receita Federal, né, às outras estruturas públicas. O Centro de Imigrante e Refugiado marcou o atendimento deles para 10 de dezembro. Aí eles voltam com um papelzinho. A gente falou, tá bom, então vocês vão ficar acolhidos por Google Tradutor, fizemos esse atendimento.
E, obviamente, a gente já tem agora a gente também está desenvolvendo, né, uma série de estratégias, então a gente já sabe onde tem português como segunda língua, a gente está desenvolvendo o curso de português como segunda língua no Centro Cultural, a gente já Que teve no ótimo. passado e vamos voltar. A gente vai aprendendo, vai fazendo formações e é isso, né? Então, assim, eu tô há 6 meses procurando alguém que consiga dar uma formação pra gente sobre questões LGBTQIA+, no Oriente Médio. Mas assim, eu não quero políticas, eu não quero dados, isso eu acho na internet. Eu quero que alguém me fale como que é a vivência dessas pessoas nesses países, para eu também compreender como que eu posso fazer o atendimento dessas pessoas aqui, né? De entender como que um profissional de saúde mental que vai atender essa pessoa é isso, assim, a gente está falando sobre uma prática, a prática psicológica, né, a psicologia e a saúde mental, ela é uma prática ocidental, né, então como que é essa relação com a saúde mental no Oriente, né, então é muito complexo, e fui longe de novo, desculpa. Não, tranquilo. A minha segunda pergunta que eu tinha, quando você mencionou que quando a pessoa possui alguma adicção forte em drogas, Uhum. vocês têm que rejeitar e não pode ficar na casa. Vocês têm algum encaminhamento para essa pessoa? Por quê? Eu vou te contar o que aconteceu Manda na bala. minha vida. Tem um, tem um amigo que ele é do interior, estuvo um tempo acá, e estava muito mal. E eu fiquei muito assustado, como eu amo o SUS, a mim me fez muita coisa positiva, eu fiz tratamento ocular aqui e tudo, mas foi um caso muito grave que mandou a ela a emergência do SUS, passou por médico psiquiatra, pelo meu marido psiquiatra, pelo quadro, não podia ser liberado e foi liberado. Se eu não estivesse aí para acolher a ele, falar com a família, que a família já estava cansada, e pagar o bus e ser como criancinha, subir a ela no bus e mandar, eu acho que ele tivesse morto, porque Sim. foi um caso muito grave que chegou lá. Olha, o SUS, de novo, sempre defendo o SUS, assim como defendo Não, as ruas, né? Acho que você falou um pouco isso. Mas o SUS é extremamente defasado, tanto nas políticas de saúde mental, de maneira geral, tanto o CAPS quanto o CAPS-AD, né? Que é o CAPS álcool e drogas. Eles são muito defasados em termos de financiamento, em termos de estrutura de equipe. Eh, o SUS como um todo tem uma dificuldade, né? A gente é o único país do mundo que tem um sistema público de saúde que atende mais de 200 milhões de sim, pessoas, né? é incrível. É muito real. E a gente até hoje não descobriu como a gente faz para financiar o SUS. Né? Ninguém sabe, o SUS ele dá prejuízo, né? E aí, assim, claro, né? Havia O dados que conceito de creio que 80, 90% da população brasileira se trata no SUS. exato, né, e aí, assim, aí o que que é prejuízo, né, ele não se paga, mas o que que tem que pagar, quem que tem que pagar, enfim, é um grande desafio de como a gente faz para esse sistema funcionar no sistema neoliberal e capitalista que a gente tem hoje, que precisa fazer. Diante disso tudo, desses grandes desafios, em especial por uma falta de verba e de recursos, a gente tem uma deficiência muito grande dentro das políticas, né, e dentro dos atendimentos de saúde mental e de políticas de álcool em drogas de maneira geral, tá? O que que a gente trabalha na casa? Mas a gente ainda tem uma sorte, né, da gente ter. A gente vai construindo redes, né? Isso que Então, a gente tem uma relação em alguns hospitais psiquiátricos e residências psiquiátricas que a gente consegue fazer direcionamentos com pessoas que é com perfis que ótimo. fazem mais, né, que faz mais sentido pra gente. A gente tem uma relação muito próxima com a Edlei, que é um projeto de redução de danos e de relacionamento com drogas. Inclusive, quando a gente entregou nosso prédio da clínica social, a Edlei alugou o espaço. Então, hoje, eles compartilham um espaço que a gente tinha antes. Então, a gente trabalha com a Edlei, a gente trabalha com consultório na rua, dentro das unidades básicas de saúde, a gente faz encaminhamentos para CAPS-AD. Então, assim, obviamente vai ser caso a caso. Temos um grande desafio que, no caso de residências terapêuticas, né, e as clínicas, né, de reabilitação, como elas eram chamadas, infelizmente,
a grande maioria delas estão ligadas às instituições religiosas e à laboterapia, o que é muito complexo. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta para determinadas pessoas, então determinados perfis fazem sentido, e aí, nesse sentido, a gente acaba tendo uma relação com a Federação Espírita, né? Que então, entre as entidades religiosas, É a mais, religião de é, matriz africana e a espírita de são mais maneira geral. acolhedoras para nossa comunidade. Exato, mais que uma evangélica Sim. ou cristã. Então, a gente tem os encaminhamentos para residência, para as clínicas de reabilitação. Então, assim, é isso. Aí vai entender muito caso a caso. Às vezes, um processo de redução de danos vai ser suficiente, às vezes vai ser uma internação. E a mesma coisa psiquiátrica, tá? Então, muitas vezes é isso. É muito complexo, Sim. né? A gente tem muita, muita dificuldade de acesso nesse sentido. Mas, de novo, né? Quando a gente faz comparativo e quando a gente dialoga com outros projetos de outros estados e cidades e até países, a gente vê que a gente tem uma base muito boa, assim, a cidade de São Paulo Sim. e o estado de São Paulo. E assim, não acho que seja por uma questão de gestão, porque está meio longe disso. Não acho que seja por uma questão de mobilidade, de mobilização pública, porque também não temos uma população muito mobilizada pela causa social, mas a gente tem um fator que é dinheiro, né? A cidade de São Paulo tem muito dinheiro, então a cidade de São Paulo consegue efetivamente implementar as políticas nacionais que a gente tem de saúde, que a gente tem de abrigamento, né? Que a gente tem de outras frentes. Então é isso. No caso de abrigamento de população LGBT, por exemplo, a gente tem a Casa João Nery, que atende homens trans e transmasculinos, Florescer 1 e Florescer 2 de mulheres trans e travestis e não binárias, e a gente tem o Hotel 9 de, o Hotel Social 9 de Julho, que atende homens gays. Então a gente tem esses, e o Casarão Brasil, né, que é mulheres trans e travestis também. Então a gente tem 5 projetos que são financiados pelo Estado para atendimento de população LGBTQIA+. Nenhum outro estado tem isso, nenhuma outra cidade tem isso, nenhum outro estado tem isso. Né, poucos países vão ter, inclusive, também espaços públicos reservados. Então, mas é isso, a cidade de São Paulo tem uma arrecadação significativa, o estado de São Paulo tem uma arrecadação significativa, então a gente consegue implementar as políticas que outras cidades e estados não conseguem. Falando sobre essas empresas, essa diminuição do apoio corporativo, leva muito à discussão. Por que você acha que aconteceu isso, essa baixada no 2025? Trump. Eu só tava Trump, não tenho dúvidas. porque existe, né? Lá primeiro, as empresas públicas começaram a deixar de fazer esse apoio. Daí, algumas empresas privadas começaram a imitar. Historicamente, empresas de tecnologia e de ofertas de serviços sempre foram as que se dedicaram mais às políticas de diversidade. Seja lá atrás, quando o tema era mulheres como cargo de liderança e poder, seja a pauta verde, seja as questões de raça e as questões LGBTQIA+, sempre foram as techs que puxaram, né? Então, eram as empresas de computação, e as empresas ali de serviço e de produtos, em especial, né? Então, assim, talvez a marca que tenha mais relação com a comunidade LGBT nos Estados Unidos há mais anos seja Absolute, né? Que já fazia coisa com o Kit Harington nos anos 70. Então, bebida alcoólica era muito, muito forte esse apoio. Quando o Trump faz. Então, primeiro que a gente já começa o ano perdendo 2 financiamentos internacionais que a gente já tinha fechado. Segundo ponto foi que as empresas começam a se alinhar ali ao O Trump e pensamento começam a é. tirar. Então, só para você ter uma dimensão, com parcerias de vários tamanhos, tá? Coisas muito pequenininhas até empresas muito grandes. Em 2024, 2023, desculpa, a gente fez mais de 300 atividades, ações com empresas em 2023. Em 2024 foram 48. Esse ano Uau! foi uma. Em 2025 fez um. A Uau! gente teve patrocínio de Flying Horse,
que foi um patrocínio continuado de longo prazo. Fizemos muitas coisas menores com empresas, mas assim, tudo que a gente conseguiu fazer com a empresa foram mobilizações de grupos de funcionários que ainda estão tentando manter o Pride. Foi muita oferta de serviços, então uma das estratégias que a gente teve, que a gente desenvolveu para se financiar, foi a gente também ter oferta de serviço. Então a gente vai nas empresas e faz letramento de diversidade, fala sobre, né, tem informação sobre RH, sobre jurídico, sobre saúde mental, sobre comunicação. A gente tem oferta de produtos, então a gente vende itens para as empresas. A gente tem as oficinas para empresas, então a gente faz as oficinas de panificação para as empresas, as oficinas de feitura de marmita. Então, isso tudo foram formas que ajudam a gente a se viabilizar, mas na verdade é só duplicar nosso trabalho, porque a gente continua fazendo nosso trabalho de base de atendimento, mais Vai. existe trabalho. Mas é o que tá ajudando a pagar as contas. Mas é isso, o Trump, ele teve um efeito muito mais nocivo pra gente do que, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não que tenha sido fácil, né? Acho que, por exemplo, em termos de políticas de HIV/AIDS, por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele acabou, simplesmente acabou com os programas de atendimento de pessoas vivendo com HIV. Em relação a repasses de cultura, também, obviamente, né? Mas ele fez, né? O Bolsonaro, ele teve um impacto muito grande nas políticas públicas e no repasse de recurso público. O Trump teve no Afetou o privado público também. no privado. Sim. E aí no privado ele puxou tudo e aí foi. E aí, assim, isso é uma realidade, tá? Assim, não é uma realidade da Casa 1, é uma realidade do movimento. A gente sabe de outros projetos que fecharam as portas, projetos que perderam todos os financiadores e agora demitiu todo mundo e tá só com equipe voluntária. Projetos que fizeram, né, eram eventos gigantes e que acabaram fazendo uma versão pequenininha, porque é o que deu dinheiro. Então, assim, tá realmente muito complexo esse ano. Irã, quais são os próximos planos da Casa 1? Temos que finalizar. Eu te amo, te adoro por estar aqui. Foi algo muito lindo, estou orgulhoso. E me fala também como a gente pode entrar em contato com você, já seja para ajudar, ou seja para ir lá e ter um pouco de apoio. Imagina, eu que agradeço, foi uma delícia. Eu falo muito, desculpa. Imagina, foi uma delícia. Cortes. Não. Próximos planos é a gente existir, né? Acho que o nosso grande desafio realmente é chegar no próximo ano, então a gente precisa muito da ajuda de todo mundo. Então, pode acessar o site casa1.org/como ajudar. Porque Traz nossas eu, redes Marco, como poderia sociais. ajudar, entendeu? Vamos, assim, vamos sentar e conversar, entender o que a gente pode criar juntos, assim. Mas é isso, assim, todo mundo que, né, desde o financiamento coletivo recorrente até o programa de nota fiscal paulista, a gente tem mais de 25 estratégias de captação, então quem tiver disponibilidade pode mandar um inbox para o Instagram da casa, ou para o Facebook, ou por e-mail, ou no TikTok, ou no LinkedIn, qualquer uma das redes sociais. Pode mandar um e-mail para contato@casa1.org também, que a gente responde. É isso, nesse momento a gente precisa de uma ajuda para chegar em 2026. E aí, de planos, a gente faz uma próxima entrevista que eu vou só de sonhos, que eu tenho uma lista tão grande de desejos assim. Mas é isso, o plano é sobreviver, de desejos, aí já são outros 500. Irã, te agradeço. Muito obrigado. Presente do meu bem. podcast de mim para Muito você. obrigado. Obrigado de coração. Ai, bater um lequinho, né? Que Bati o lequinho, tem que bater. aqui. Viu? Eu amo. E aí, eu não sei se você viu, tá tendo a conferência LGBT, né, lá em Brasília. A gente tá lá, inclusive, também. E aí, tava a Macaé, a ministra dos Direitos Humanos, e alguém deu um leque na mão da Gleice Hoffmann, do PT. Nenhuma aptidão. Eu falei, ai, Gleice. É um desafio, viu? Nenhuma aptidão, Gleice. E a Simi lá, metendo um lecão. Eu falei, amiga, você precisa
dar umas aulas Uma pra inglês. sala. Sim. Então, muito obrigado. Galera, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Beijo.